O Exército Brasileiro nunca esteve tão poderoso. Um panorama de seus avanços em tecnologia e equipamentos modernos. Nos últimos anos, o Exército Brasileiro vem investindo em modernização e tecnologia. O objetivo é, sobretudo, posicionar-se como uma força militar mais preparada e eficiente para enfrentar os desafios contemporâneos. A revista Sociedade Militar decidiu explorar os avanços mais notáveis que fortalecem as capacidades da Força Terrestre. Centauro 2, o caça-tanques brasileiro. A chegada do Centauro 2 trouxe uma nova capacidade de combate, mais tecnologia ao Exército Brasileiro, um blindado 8x8 combina mobilidade, proteção e poder de fogo para enfrentar blindados inimigos. Destaques: mobilidade superior, motor de 720 cavalos, permite velocidade até 105 km por hora e alcance de 800 km, proteção avançada, sistemas antimísseis, proteção nuclear, biológica e química. Armamento equipado com poderoso canhão, metralhadoras coaxiais e sistema de carregamento automático. O Centauro 2 já foi testado em conflitos como os da Somália, Iugoslávia e Iraque, comprovando sua eficácia em combate. Astros 2020, artilharia de saturação do Brasil. O sistema Astros 2020 é uma das armas mais temidas do arsenal brasileiro. Esta artilharia móvel pode disparar foguetes e mísseis de longo alcance e desaparece rapidamente do radar inimigo. Destaques: alcance impressionante, munições variam de 9 a 300 km, com capacidade de disparar o míssil brasileiro AVP-300, que pode atingir até 1000 km. Mobilidade: pode ser transportado pelo KC-390, aumentando sua versatilidade estratégica. Histórico de combate: utilizado com sucesso na Guerra do Golfo, causando grande impacto nos oponentes. VBTP Guarani, uma viatura blindada multifuncional. O Guarani substitui os modelos Cascavel e Urutu, trazendo inovações que elevaram o padrão de transporte de tropas do Brasil, com tecnologia para operações terrestres e anfíbios, é uma peça-chave no arsenal do Exército Brasileiro. Destaques: armamento operado remotamente, usa uso de metralhadoras e lança-granadas sem expor os tripulantes. Tecnologia avançada, sistema de visão noturna, GPS, ar-condicionado e proteção contra minas. Capacidade de transporte: 3 tripulantes e até 8 soldados. Mobilidade: velocidade de 110 km por hora e autonomia de 600 km, com capacidade de anfíbio e transporte em aeronaves como KC-390 e veículo Lince, o Jeep blindado de última geração. Desde 2019, o Exército Brasileiro conta com o Iveco Lince, um veículo 4x4 blindado que oferece segurança, mobilidade e tecnologia de ponta em combate. Este Jeep provou sua eficácia em conflitos como no Afeganistão, onde resistia a explosões de dispositivos improvisados. Destaques: proteção e segurança, blindagem modular e chassi em formato de V para dissipar ondas de choque. Armamento controlado remotamente evita a exposição dos tripulantes ao operar metralhadoras ou lança-granadas. Alto desempenho, velocidade até 130 km e alcance de 500 km, ideal para evacuações rápidas. O fuzil Imbel IA-2, arma padrão do Exército Brasileiro. O fuzil Imbel IA-2 é uma das principais inovações da indústria nacional, desenvolvido para substituir o tradicional FN-FAL Berger. O IA-2 foi projetado sob medida para as condições adversas enfrentadas pelas Forças Armadas Brasileiras, sobretudo em operações em selva, caatinga e infiltrações paraquedistas. Destaques: confiabilidade em diversos ambientes, funciona mesmo após submersão e em condições extremas, leve e modular, o uso de polímero torna a arma mais leve, além de permitir acessórios como lunetas, miras e laser, lançadores de granadas, versatilidade, intercambiabilidade de calibres 5,56 mm e 7,62 mm em múltiplas versões para diferentes missões. O IA-2 também se tornou um padrão para várias forças policiais no Brasil, reforçando sua importância estratégica. Novas armas antitanques: MSS-12 Spike LR-2. O Exército Brasileiro vem investindo em armamentos antitanque modernos e de alta tecnologia para enfrentar ameaças blindadas. Destaques: MSS-12 míssil de médio alcance, guiado a laser, capaz de destruir tanques, caça-matas e helicópteros com velocidade de 986 km por hora, ideal para missões defensivas. Spike LR-2
míssil atire e esqueça com alcance de 5 km, trajetória parabólica e ogivas ajustáveis, projetado para atingir pontos vulneráveis e blindados. M200 vigilante, radar de alta tecnologia. O radar M200 vigilante é outra conquista da indústria nacional, montada em veículos 6x6 ou 8x8. Ele é essencial para a defesa aérea e vigilância estratégica. Destaque: detecção em qualquer condição climática, alcance de até 200 km, ampliável para 500 km em sua versão multimissão. Integração com sistemas de defesa aérea como os mísseis RBS-70 e os caças Gripen da FAB. Com avanços em armamentos, veículos e tecnologia, o Exército Brasileiro está mais preparado do que nunca para defender o Brasil e atuar em missões estratégicas. O investimento em equipamentos modernos aliado à indústria nacional posiciona a Força Terrestre como exemplo de inovação e capacidade operacional. A combinação de mobilidade, proteção e poder de fogo garante que o Brasil esteja pronto para enfrentar qualquer desafio. Cada país da União Europeia, falando de unidade, está tentando salvar a si próprio, diz diplomata europeu. A Europa está enfrentando um dos maiores desafios nas últimas 7 décadas de sua existência, especialmente com a chegada do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ao poder, quase ameaçando a unidade do bloco europeu e as partes que dependem dele, diz o jornal sul-chino Morgan Post. Durante uma cúpula da União Europeia, na quinta-feira, altos políticos do bloco discutiram várias questões, com o foco em serem unidos em frente aos desafios que tendem a separar os países membros. A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, sublinhou que, se a Europa quer ser forte e séria no cenário mundial, precisa agir de forma unida. De um lado, criticando a China e de outro, Trump, pela sua postura protecionista em relação ao comércio dos Estados Unidos e União Europeia. Todos falam sobre unidade, mas na verdade todos querem obter o melhor acordo para si mesmos e evitar o pior. Cita o jornal um diplomata falando da questão de Trump. O artigo diz que há um medo de que o bloco, que já existe há mais de 70 anos, pode cair nas brechas da maior mudança geopolítica das últimas décadas. O medo se sente especialmente nas questões da Ucrânia, Oriente Médio, posição da Europa no cenário mundial e das relações com a China e com os Estados Unidos. Nesses grandes temas, a unidade é cada vez mais difícil de ser alcançada. O presidente do Conselho Europeu, mais alto órgão político da União Europeia, composto pelo chefe de Estado e de governo dos Estados-membros da União, Antônio Costa, tocando a questão ucraniana, disse que o conflito deve acabar nos termos de Kiev. A chefe da autoridade executiva da União Europeia e a Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apoiou o ex-primeiro-ministro de Portugal nesse assunto. Enquanto isso, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, não concordou com essa opinião, dizendo que a situação no campo de batalha dispõe para diplomacia e negociações. Segundo o jornal, a retórica revela uma grande divisão dentro da comunidade europeia. Putin pede que espionagem estrangeira na Rússia seja interceptada. O presidente russo Vladimir Putin apelou às agências de inteligência e segurança do país para interceptar as atividades de serviços de espionagem estrangeiros na Rússia. O trabalho dos serviços de inteligência estrangeiros deve ser interrompido operacionalmente. Aqueles que organizam sabotagens e atos terroristas devem ser combatidos ativamente. Disse o presidente em uma mensagem de felicitações ao Dia dos Agentes de Inteligência e Segurança da Rússia, celebrando amanhã 20 de 12 de 2024. Em particular, Putin observou que o Serviço Federal de Segurança deve coordenar o seu trabalho com unidades do Exército e outras estruturas de segurança. O presidente sublinhou também que a contra-espionagem militar deve agir de forma precisa e sistemática, especialmente na área de operação militar contra as tropas ucranianas. O chefe de Estado indicou ainda que as agências de segurança têm de facilitar o funcionamento ininterrupto das instituições do Estado, prevenir a espionagem industrial nas empresas de defesa e em tudo o que esteja relacionado com as armas avançadas. Putin também declarou que aqueles que semeiam o ódio racial e a intolerância religiosa, aqueles que tentam desestabilizar o país e enfraquecê-lo a partir de dentro, devem responder com todo o peso da lei. A principal tarefa continua sendo a luta contra o terrorismo. Peço a todas as agências, especialmente ao FSB, que trabalhem arduamente nesta área e mobilizem toda a experiência acumulada, enfatizou.
Árabes apostam 25 bilhões na indústria de defesa brasileira. Parceria estratégica busca transformar o Brasil em um hub de inovação militar. Imagine um país do Oriente Médio conhecido por arranha-céus e petróleo, de repente injetando bilhões de reais na indústria de defesa do Brasil. Parece filme de espionagem, mas é pura realidade. É a pura realidade. Os Emirados Árabes Unidos estão investindo pesado no setor militar brasileiro, com aportes que somam quase 25 bilhões. O movimento liderado pelo grupo estatal EDG busca transformação tecnológica e amplificação da soberania militar dos Emirados. Mas o que atrai tanto interesse pela indústria brasileira de defesa? Pergunta. A resposta mistura estratégia geopolítica, tecnologia de ponta e a busca por independência na área de defesa, com uma história de inovações e produtos reconhecidos globalmente, como o avião Super Tucano, os blindados Cascavel e Urutu. O Brasil se consolida como parceiro estratégico para o mundo árabe. Nossa ideia no Brasil foi diferente de outros países. Aqui vimos empresas com grande capacidade, mas que precisam de escala para vender internacionalmente, explicou Rodrigo Torres, CEO do grupo EDG, à revista Forbes Brasil. Desde a inauguração de um escritório regional em Brasília em 2023, o grupo EDG já destinou mais de 3 bilhões de reais em iniciativas brasileiras. Entre os principais alvos estão a SIAT, empresa especializada em sistema de guiamento e controle de mísseis, e a Condor, que fabrica armas não letais. A SIAT, por exemplo, é responsável por projetos como o míssil antinavio Mansup e o míssil de cruzeiro, o AVTM-300, com alcance de até 300 km. O objetivo é escalonar os produtos deles do Brasil para vender internacionalmente. Entramos como sócios, colocamos dinheiro em pesquisa e desenvolvimento e vamos abrir uma nova fábrica em São Paulo. O objetivo é exportar esses produtos de Torres. Essa aposta busca integrar a cadeia de suprimentos global e posicionar o Brasil como um hub para a América Latina. O histórico brasileiro de excelência em defesa é um dos maiores atrativos. Na década de 1980, empresas como a Engesa exportaram blindados como Cascavel e Urutu para mais de 20 países, incluindo o Iraque e a Arábia Saudita. Mais recentemente, a Embraer destacou-se com o Super Tucano utilizado em missão de combate por 15 nações, e o cargueiro KC-390 adotado pela OTAN como padrão de transporte médio. A parceria entre a EDG e a SIAT também abrange desenvolvimento de novas tecnologias, como sistemas antidrones, soluções de comunicação segura na Amazônia, em colaboração com a CENSPAN, Centro Gestor e Operacional de Sistema de Proteção de Amazônia. Os Emirados Árabes buscam reduzir sua dependência de petróleo, diversificar sua economia, investindo em tecnologia de defesa autônoma. Já para o Brasil, os aportes significam acesso a novos mercados, criação de empresas qualificadas e fortalecimento da indústria local. De acordo com o canal Militarizando, o objetivo é transformar o Brasil em um polo de inovação militar para exportação. Para isso, a neutralidade geopolítica do Brasil também o torna um parceiro atrativo. Além disso, o grupo EDG pretende explorar sinergias comerciais. Compramos 49% da SIAT e podemos chegar a 50%. Estamos investindo em um míssil com alcance de até 200 km, que pode ser muito competitivo internacionalmente. Já na Condor, usamos seus canais para vender nossos produtos em 85 países, onde ainda não atuávamos, detalhou o CFO do grupo EDG. Com o passado de altos e baixos, a indústria de defesa brasileira mostra resiliência, capacidade de adaptação. A colaboração com os Emirados Árabes Unidos pode inaugurar uma nova era, consolidando o país como um dos principais polos mundiais de inovação militar. O Brasil continua sendo nosso maior foco, mas também estamos entrando em mercados como Paraguai, Colômbia, Peru, e finalizou Torres. A parceria promete grandes resultados para ambos os lados, com avanços em tecnologia como mísseis e pensão que sistemas espaciais. Para o Brasil, há a chance de reafirmar sua relevância no cenário global de defesa e ampliar sua influência em mercados emergentes e desenvolvidos. Exército da Coreia do Sul investe em sistemas de defesa aérea de última geração para neutralizar ameaças e proteger seu território contra drones norte-coreanos. A Coreia do Sul está reforçando sua postura militar diante das crescentes ameaças da Coreia do Norte. O exército coreano, em parceria com a Marinha e a Força Aérea, realizará um exercício conjunto de defesa aérea focado em simulação de ataques de drones vindos do norte. Esses exercícios fazem parte dos esforços contínuos de seu para garantir a soberania e a segurança nacional. O treinamento, que faz parte do cronograma trimestral de defesa aérea, tem como objetivo testar a capacidade do exército coreano de reagir rapidamente a incursões de drones norte-coreanos. Segundo o conjunto Estado-Maior, o exército simulará ataques coordenados de drones contra as costas leste e oeste do país. A ideia é mobilizar unidades terrestres, navais e aéreas para detectar, identificar e interceptar possíveis drones inimigos. O Comando de Operações Terrestres do Exército liderará os esforços, contando com suporte crucial da Marinha e da Força Aérea. Esse tipo de integração militar é fundamental para enfrentar a crescente ameaça de sistemas não tripulados usados pela Coreia do Norte.
A intensificação dos treinamentos aumentou após um incidente alarmante em 2022, quando 5 drones norte-coreanos violaram o espaço aéreo sul-coreano sem serem interceptados. Um desses drones chegou a sobrevoar uma área de exclusão aérea que inclui o complexo presidencial, expondo falhas graves na capacidade de resposta do exército coreano. Desde então, a Coreia do Sul tem investido pesadamente na modernização de sua defesa aérea. O estabelecimento do Comando de Operações de Drones foi uma resposta direta a essas falhas. A administração do Programa de Aquisição de Defesa anunciou a implantação de armas a laser destinadas a abater drones que penetram no espaço aéreo do país. Enquanto a Coreia do Sul aprimora suas defesas, a Coreia do Norte continua a expandir sua frota de drones militares. Recentemente, o líder norte-coreano Kim Jong-un tentou a produção em massa de drones de ataque específico para atingir alvos terrestres e navais. Em agosto, quem supervisionou o teste, o novo drone kamikaze com características semelhantes ao Lan-73 da Rússia, aos drones suicidas Aero-30 e Aerop de Israel. Essa evolução na tecnologia norte-coreana aumenta a pressão sobre o exército coreano, exigindo avanços constantes na detecção e neutralização dessas ameaças. Taiwan recebe tanques Abrams dos Estados Unidos, reforçando as defesas finais em uma invasão. Taiwan ratificou um orçamento recorde de defesa de 20,2 bilhões em agosto, enquanto contempla a crescente agressão chinesa e recebeu um primeiro lote de 38 tanques Abrams em seu país neste mês, após serem descarregados no porto de Taipei. Em 15 de dezembro, os tanques foram transportados para o Armored Training Command no condado de Hsinchu, a sudoeste de Taipei. Cerca de 10 permanecerão lá para fins de treinamento. O M1A2T é uma versão personalizada do M1A2 CEP V2 Abrams, e estes são os primeiros tanques novos que Taiwan recebeu em quase um quarto de século. Taiwan recebeu anteriormente tanques M60A3 TTS dos Estados Unidos entre 1995 e 2001. Após o primeiro lote deste mês, mais 42 tanques Abrams seriam entregues no ano que vem, e os 28 finais de 2026, diz o Ministério da Defesa Nacional de Taiwan. Taiwan os havia encomendado em 2019. Shen Kuoming, um analista militar baseado em Taipei, disse que as armas são destinadas principalmente à defesa aérea da capital de Taipei. Elas equiparão a brigada blindada em Minkou, em Taipei, e a outra brigada em Rukou, em Hsinchu. O Abrams representa um avanço significativo em termos de poder de fogo e proteção em comparação à frota existente dos modelos M60A3 e M48HCM11, que são armados com um canhão principal de 105 mm. Shen diz que esses tipos de tanques eram muito antigos e ultrapassados, embora os 108 novos Abrams simplesmente não sejam suficientes para cobrir as substituições no centro e sul de Taiwan também. Tanques representam essencialmente uma linha final de defesa contra qualquer invasão chinesa. As linhas de defesa anteriores de Taiwan contra um ataque anfíbio incluem mísseis antinavio, artilharia e foguetes, bem como helicópteros de ataques. Da guerra Rússia e Ucrânia, vimos drones e munições ociosas atacando tanques, disse Chen. Ele, portanto, expressou a necessidade de que os novos M1A2TS sejam atualizados contra tais ataques aéreos. Nesse contexto, o analista alertou
sobre retornos decrescentes para investimentos em tanques. Em vez disso, ele sugeriu que o orçamento deveria ser usado em outros equipamentos, como pequenos drones e munições de espera, mísseis antitanques Javelin, mísseis de defesa aérea Stinger ou veículos blindados mais leves. Quero encorajar os oficiais do Exército a pensar sobre guerras futuras para que mudem seus pensamentos sobre comprar tanques mais pesados. Ele pediu. Taiwan também recebeu 11 dos 29 lançadores de foguetes M142 HIMARS iniciais. O Ministério da Defesa revelou que a primeira parcela chegou em outubro, com mais de 18 sistemas previstos para antes do final de 2026. Esses HIMARS foram entregues ao 58 Comando da Artilharia de Taichung, uma cidade no meio da costa oeste de Taiwan. O exército de Taiwan recebeu um primeiro lote de um número não revelado de MGM-140 Armed Tactical Missile Systems ataques dos Estados Unidos, também disparados 2 lançadores HIMARS. O alcance de 186 milhas, 300 km dos ataques colocam a China continental dentro do alcance de ataque. O Japão se juntará à rede de espiões Five Eyes, o olho espião do Japão em relação à China, Coreia do Norte, Rússia e Sudoeste Asiático, pergunta por Ahmed Adel. A rede de espionagem Five Eyes, uma cooperação de inteligência entre os Estados Unidos, a Inglaterra, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, foi estabelecida em 1956 no auge da Guerra Fria. Embora o Five Eyes seja evidentemente uma aliança de países anglo-saxões, o Japão não se intimida em querer se tornar um membro e servir como um olho na Ásia, ou mais especificamente no leste da Rússia. Inicialmente, a cooperação Five Eyes cobriu o campo de inteligência eletrônica. Cada membro da aliança era responsável por coletar e analisar a inteligência em certas áreas do mundo. A Inglaterra monitorava a Europa, a parte ocidental da União Soviética e o Oriente Médio. Os Estados Unidos também ficavam de olho no Oriente Médio, China e União Soviética, África e Caribe. A Austrália era responsável pelo Sul e Sudoeste Asiático. A Nova Zelândia era responsável pelo Pacífico Sul. O Canadá espionava certas áreas da União Soviética, China e algumas áreas da América Latina. As partes trocaram os dados recebidos. Então, na verdade, trabalharam juntas. Com o tempo, a cooperação entre as agências de inteligência dos 5 países se expandiu para os campos de inteligência intelectual, tecnológica e contra-inteligência. Hoje, nenhum país do mundo pode ter certeza de que não está sob vigilância dos Five Eyes. Recentemente, o Japão demonstrou interesse especial na aliança Five Eyes. No ano passado, uma delegação japonesa participou de uma reunião das agências de inteligência de 5 países do Canadá. No Canadá, e recentemente, uma reunião de altos oficiais militares da aliança Five Eyes ocorreu no Japão. Assim, de forma não oficial, Tóquio está começando a cooperar com essa aliança e não se pode descartar que o Japão se tornará o 6º olho da organização de espionagem. Os membros do Five Eyes apreciam muito as conquistas do Japão e a atividade de inteligência relacionadas à China, Coreia do Norte, regiões orientais da Rússia e países do Sudeste Asiático. Não menos importante é que o Japão hoje possui 7 satélites avançados de reconhecimento para a coleta de informações com a capacidade de identificar cabeças humanas do espaço. No entanto, alguns problemas podem impedir o Japão de se juntar à aliança Five Eyes. Isso inclui deficiências na base legal e no sistema de segurança do Japão, na classificação de informações de inteligência e aprovação de acesso a essas informações. Os membros do Five Eyes temem a possibilidade de vazamento de informações confidenciais das paredes das agências de inteligência japonesas. Tóquio precisa atualizar seu sistema de segurança nacional para atender aos padrões do Five Eyes. O ex-primeiro-ministro Shinzo Abe e sucessivos chefes de governo tentaram fazer isso, mas não viram resultados. Além disso, há outro ponto que os políticos japoneses sensatos não podem ignorar. Como se tornar membro de uma organização de espionagem afetaria as relações de Tóquio com os países que esses olhos estão observando. Um dos especialistas japoneses, Edo Naito, também questionou ao Japan Times. No Japan Times, se a inclusão do Japão em uma hipotética aliança dos 6 olhos poderiam prejudicar seus relacionamentos próximos com alguns parceiros no Indo-Pacífico que anteriormente se viam como alvos do escrutínio dos 5 olhos. As autoridades japonesas parecem não se preocupar com a reação dos países asiáticos para elas entrar em qualquer forma de cooperação militar com os Estados Unidos e seus aliados é mais importante. No momento, o Japão e os Estados Unidos estão desenvolvendo em conjunto um interceptador de mísseis e pressão com sistemas antimísseis patrióticos de próxima geração. O Japão também está cooperando com a Inglaterra e a Itália para desenvolver um caça de 6ª geração. A cooperação inteligente fortaleceria os laços de Tóquio com seus aliados, mas também promoveria um renascimento de sentimento militarista da sociedade japonesa. Isso é especialmente alarmante para os países vizinhos do Japão, particularmente a Rússia, já que Tóquio mantém reivindicações territoriais sobre o gigante euroasiático.
Em uma tentativa de aliviar as preocupações de Moscou sobre a esperada integração no Japão no Five Years, o primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba disse no início deste mês que, apesar das relações difíceis com a Rússia, o país ainda está comprometido em resolver a questão territorial e assinar um tratado de paz. No entanto, Moscou tem repetidamente apontado que não pode haver um diálogo abrangente até que o Japão abandone suas políticas hostis visando causar danos à Federação Russa e seu povo. O Japão reivindica a soberania de 4 ilhas de Moscou, que a União Soviética tomou após a rendição do país asiático na Segunda Guerra Mundial. Em 15 de agosto de 1945, a disputa pelas ilhas Iturupu, Kunashi e Shikotan, bem como pelos grupos de ilhotas Honbomai, conhecidos no Japão com o território do norte e na Rússia como Kurilias do Sul, impediu que os dois países assinassem um tratado de paz no pós-guerra. Dado que Moscou não tem razão lógica para entregar seu território soberano ao Japão, os tomadores de decisão de Tóquio estão ficando cada vez mais frustrados. Por esse motivo, eles esperam trazer a Anglo-Aliança para sua causa. Embora a Five Eyes certamente esteja interessada em cooperar com o Japão contra a Rússia, é improvável que isso se traduza em um novo membro da organização de espionagem, dado que é uma aliança exclusiva da anglo-saxão. Quilômetros de unidades de artilharia do exército norte-coreano se dirigem para a Ucrânia. Um novo vídeo despertou temores de uma maior intervenção estrangeira na atual guerra na Ucrânia. As imagens compartilhadas pela conta X, já em Kyiv, parecem mostrar um trem carregado com sistemas de artilharia. Segundo as informações da conta, de sistemas de artilharia norte-coreanos enviados para reforçar o exército russo na Ucrânia. Milhares de unidades de artilharia norte-coreana se dirigem para a Ucrânia. Imaginem se os aliados da Ucrânia estivessem tão interessados em deixar a Ucrânia vencer quanto os aliados da Rússia para destruir o mundo ocidental, escreveu Jair Kyiv em uma publicação que acompanhava o vídeo. Embora o vídeo levante sérias preocupações sobre a participação da Coreia do Norte no conflito, o BulgarianMilitary.com não conseguiu verificar independentemente as alegações nem confirmar a localização no momento das imagens. As possíveis consequências de tal medida seriam enormes, especialmente considerando os crescentes riscos geopolíticos. Se confirmado, poderia representar um passo importante no apoio do exército da Coreia do Norte à Rússia e complicar ainda mais a situação para a Ucrânia e seus aliados ocidentais. Um vídeo que apareceu recentemente, embora de baixa qualidade, despertou intensas especulações sobre a presença de artilharia do exército norte-coreano em direção à Ucrânia. A baixa resolução torna quase impossível confirmar o modelo exato das armas mostradas. No entanto, análises dos observadores militares apontam que a artilharia autopropulsada que apareceu no vídeo tem grande semelhança com o M1978 Koksan, uma arma poderosa conhecida por seu alcance excepcional e poder de fogo devastador. O M1978 Koksan é um dos sistemas de artilharia convencional de maior alcance do mundo, capaz de disparar projeção a distância de até 60 km. Quando utiliza projetos assistidos por foguetes, se estas unidades forem de fato sistemas Koksan, seu envio poderia representar um grande impulso à potência de fogo do exército russo da Ucrânia, especialmente em confrontos de longo alcance, nas quais a artilharia de precisão tem desempenhado um papel decisivo. Até o momento, o vídeo continua sem verificação e não estão claros o momento exato nem o local em que foi filmado. No entanto, a possibilidade de que o equipamento militar do exército norte-coreano entre no conflito destaca a natureza cada vez mais global da guerra na Ucrânia e evidencia os laços cada vez mais profundos entre Pyongyang e Moscou. O M1978 Koksan, desenvolvido pela Coreia do Norte na década de 1970, é uma das plataformas de artilharia mais poderosas de Pyongyang. Esse sistema de artilharia propulsado apresentado oficialmente ao mundo durante um desfile militar em 1985 é famoso por seu alcance extraordinário, tornando-se um ativo estratégico para o exército da Coreia do Norte. Acredito que seu nome Koksan derive da cidade onde a arma foi desenvolvida ou testada. O M1978 Koksan possui um calibre impressionante de 170 mm, significativamente maior que o sistema de artilharia padrão. Pode disparar projéteis convencionais de alto poder explosivo a uma distância de até 40 km. Com projetos assistidos por foguetes, seu alcance se estende a impressionantes 60 km.
o que o torna dos sistemas de artilharia convencional de maior alcance do mundo. Essa capacidade permite ao exército norte-coreano atacar profundamente atrás das linhas inimigas, mirando em infraestrutura e centros logísticos com efeito devastador. O sistema é montado sobre um chassi de tanque modificado, o que lhe confere mobilidade do campo de batalha. As primeiras versões do M1978 Cortana possuem um sistema de armazenamento de munição a bordo, dependendo de caminhões acompanhantes para transportar os projéteis. Esse projeto o tornava vulnerável ao combate de alta intensidade, especialmente se seus veículos de apoio logístico fossem destruídos. As linhas posteriores, conhecidas como M1989, resolveram essa limitação e incorporar um compartilhamento de armazenamento blindado capaz de abrigar até 12 projetos diretamente no sistema. O M1989 também contava com a proteção de blindagem aprimorada para a tripulação e componentes críticos. Relatórios sugerem que essas versões integravam sistemas avançados de mira, que aumentava a precisão do exército norte-coreano para confrontos de longa distância. O Coxan foi projetado principalmente para duelos de artilharia pesada, bombardeiros sustentados de alvos estratégicos. Acredita que a Coreia do Norte tem implantado uma quantidade significativa desses sistemas próximos à zona desmilitarizada com a Coreia do Sul, onde estão posicionados para colocar a capital sul-coreana de Seul dentro do alcance. Isso dá à arma não apenas importância tática, mas também influência psicológica nas tensões atuais na Península Coreana. A nível internacional, o M1978 Coxan foi exportado de forma limitada para aliados do exército da Coreia do Norte. Um dos destinatários mais destacados foi o Irã, que utilizou o sistema durante a guerra Iraque-Irã. Nesse conflito, mostrou-se eficaz em cercos prolongados e ataques de artilharia destrutivos contra fortificações e linhas de suprimento inimigas. Apesar de suas impressionantes capacidades, o Coxan possui várias limitações. Seu lento tempo de recarga, especialmente nos primeiros modelos, poderia limitar sua eficácia em combate de alta intensidade. Além disso, seu grande tamanho e mobilidade limitada o tornam vulnerável a fogo de contrabateria ou ataques aéreos caso sua posição seja detectada. O Coxan continua sendo uma arma emblemática no arsenal do exército da Coreia do Norte, simbolizando suas ambições de poder militar e sua capacidade de projetar ameaça além de suas fronteiras imediatas. Seu possível envio para conflitos fora da Península Coreana, como sugere o vídeo da Ucrânia, destacaria o papel crescente da Coreia do Norte na dinâmica militar global. As evidências continuam a se acumular de que as forças russas estão utilizando equipamento militar norte-coreano na Ucrânia. Embora não haja provas definitivas, os últimos acontecimentos incluem imagens de satélite, relatórios de campo de batalha e inteligência interceptada, indicam a crescente colaboração entre Moscou e Pyongyang para sustentar a máquina de guerra russa. As imagens de satélite analisadas por agências de defesa ocidentais revelam um notável aumento no tráfego ferroviário entre a Coreia do Norte e o exército russo. Foram observados vários envios, incluindo grandes caixas que se acreditam conter munições de artilharia cruzando a fronteira. Esses movimentos coincidem com as dificuldades da Rússia para reabastecer suas reservas de munições voltadas pelo intenso combate na Ucrânia. No campo de batalha, fotos e vídeos que circulam nas redes sociais têm gerado intensa especulação. Supostamente foram vistas caixas com identificadores semelhantes aos de fabricação norte-coreana em territórios controlados pela Rússia. Embora essas imagens ainda não tenham sido verificadas, especialistas militares destacam que os designs e as etiquetas das caixas são quase idênticas aos usados pelas unidades de artilharia norte-coreanas. Os relatos de linha de frente reforçam ainda mais essas alegações. Soldados ucranianos relataram ter recuperado cápsulas de projetos usados com marcas associadas a designs norte-coreanos. Essas descobertas surgem após relatos de bombardeiros de artilharia intensa em certos setores, sugerindo uma possível infusão de munições estrangeiras para o exército russo nas casas de suprimentos.
China revela lista de alvos da Marinha dos Estados Unidos em caso de conflito em larga escala, de jornal. Um relatório da China revelou uma lista de alvos navais dos Estados Unidos, incluindo radares e sensores, a serem atacados no caso de um futuro conflito. A unidade de guerra eletrônica do Exército da Libertação Popular criou uma lista de alvos para ataque coordenado contra grupos de ataque de porta-aviões dos Estados Unidos. A lista publicada na última edição da revista Defense Industry Conversion em China, que é supervisionada pela Administração Estatal de Ciência, Tecnologia e Indústria para a Defesa Nacional, identifica sistemas de radar, sensores e equipamentos de comunicação importantes a bordo de porta-aviões americanos como alvos principais. Avanço Sul-China Morgan Post. De acordo com Mo Jiaqian, um especialista em guerra eletrônica da unidade 92728 do Exército de Libertação Popular, esses ativos são a parte integrante da capacidade de engajamento cooperativo da Marinha dos Estados Unidos, um elemento crítico de sua rede de defesa aérea e alerta precoce. Ele afirma que Pequim já identificou fraquezas na rede, as quais poderiam ser exploradas para neutralizar a capacidade de Washington de compartilhar dados de defesa aérea ou lançar mísseis terra. Ela é formada através da rede de radares de matriz faseada, que depende de enlaces de comunicação sem fio. Quando o adversário emprega interferência eletrônica, as ligações sem fio são propensas à desconexão ou interrupção, explicou o especialista. Entre os sistemas que provavelmente serão o foco principal dos ataques de guerra eletrônica da China estão o radar de matriz faseada AIM-SPY-1 da Lockheed Martin, a aeronave de alerta precoce E-2C Walkeile, para enfraquecer a SEC-MOL delineou várias estratégias que o exército chinês poderia usar, como, por exemplo, drones que poderiam aproximar-se do radar e criar ruídos e alvos falsos, reduzindo significativamente a sua precisão de detecção, impactando a eficácia geral do sistema SEC.